CID agora está sendo gravada. Pessoal, eu estou com 2 pessoas na reunião que eu preciso que se identifique para mim, por gentileza. Live CID 3 e Live CID F18. Quem são, por gentileza? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tati. Tá. Vou repetir novamente. Eu preciso saber quem que é Live CID 3 e Live CID 341. Na verdade, eu estou com 4 na sala. Eu preciso saber quem são. Pessoal, se não se identificar, eu vou ter que retirar da reunião, por gentileza. Eu preciso saber quem são. Ok, eu tirei da reunião, tá, pessoal? Porque se não se identifica, não tem motivo para ficar na reunião, né? Tá ok, pessoal. Começando, então, a nossa aula hoje. Ontem eu coloquei uma atividade lá no GR8 para que vocês fizessem. Me falem como que foi lá. Conseguiram fazer alguma coisa? Tiveram alguma dificuldade? Como que foi? Eu achei fácil. Achou fácil? Conseguiu fazer lá sem nenhum problema? Conseguiu enviar, colocar no portfólio, tranquilo lá? De boa. Ah, sim. Não, então tá bom. Alguém teve alguma dificuldade lá para fazer? Ô tia, aquela tarefa era para fazer ontem? Não, vocês têm até a próxima semana para fazer. Mas façam o mais rápido possível e enviem para o portfólio, porque na segunda-feira a gente vai estar avaliando os portfólios, tá? Então é interessante que vocês façam assim que for possível, tá ok? Professora, eu queria saber qual é o e-mail da senhora para a gente estar reenviando as atividades de história. Ah, tá. Eu falei na aula anterior, e provavelmente você não estava ou não escutou. É o seguinte, eu não criei um e-mail de história porque eu estou com aquele e-mail que eu criei para atualidades lá desocupado agora, né? Porque eu não estou com atualidades mais. Vocês podem enviar por ele, tá? Que vocês enviavam as atividades de atualidades políticas, econômicas e sociais. Você ainda tem ele ainda? Acho que sim, vou procurar. Com certeza, porque você enviou a atividade lá para mim por ele, né? Você deve ter ele sim. E aí, manda por ele lá. Inclusive, alguns já enviaram já percebi lá alguns, tá? Essa semana eu ainda não tive tempo de fazer as devolutivas, tá, pessoal? Porque essa semana a coisa tá tensa, viu? Nós ficamos quinta e sexta o dia inteiro em reunião. Hoje vamos ter reunião novamente, então, assim, a coisa tá meio complicada. Mas eu vou dar devolutiva para vocês lá do recebimento das atividades, ok? E volto a reforçar com vocês. As atividades estão no GR8. Para vocês fazerem, são só 5 atividades, tranquila de marcar, né? Não tem nenhuma coisa assim que vocês não dêem conta de fazer. Façam e enviam para o portfólio, porque segundo aquele cronograma que foi passado para vocês também, segunda-feira a gente vai estar olhando esses portfólios, tá? O prazo para fazer vai ser mais prolongado? Sim, mas quem tiver um tempinho entra lá e já faz,
para não deixar para a última hora e depois a gente acabar atropelando um monte de coisa, tá? Quem puder tirar um tempinho, entrar rapidinho, faz. Né? Oi, é no Microsoft Forms, é tranquilo. Sim, pode falar. Essa é a primeira atividade? Que eu passei para vocês, sim, né? Para colocar Portfólio. Tem aquelas outras da professora Elismar passou para vocês e eu pedi para vocês enviarem para mim porque eu vou estar avaliando elas também. Porque como essa aprendeu o M1... Oi? Pode estar enviando pelo e-mail de atualidades? Isso, por favor, envia lá para mim. Porque como esse M1 é bem pequenininho, né, não vai dar tempo de a gente ficar fazendo muita coisa com vocês, eu vou ter que aproveitar o que ela fez com vocês também, né? Até porque, gente, eu não sei, eu acho que eu sou meia, né? Eu fico não me levem a mal, tá? Eu fico com dó de ficar atropelando, enfiando um monte de coisa para vocês fazerem, porque eu sei que vocês não têm só história e cultura goiana, né? Então, assim, de repente é uma falha minha, né? Porque parece que a proposta para vocês do terceiro ano é estar fazendo muitas atividades, né? Enviando várias coisas para vocês. Mas eu sou, né? Eu não sei, eu posso estar errada. Se eu estiver errada, vocês me falam. Professora, pode enviar que a gente quer fazer muita coisa mesmo por conta dos status aí. A senhora é a única que entende a gente. Porque eu, sinceramente, eu fico com dó, gente, de mandar aqui tanto de atividades, porque eu sei que vocês não têm só história e cultura goiana, né? De repente eu estou falhando nisso, mas eu não tenho coragem de ficar enviando a questão de coisa para vocês, não. Tante lista. Outra questão que eu acho, assim, muito complicada, isso é, como se diz, eu de repente, né? Eu acho complicado enviar para vocês uma lista de um conteúdo que eu não trabalhei com vocês recentemente, né? Como tem as listas do Enem e está pedindo para que a gente envie para vocês, mas eu acho complicado mandar para vocês, por mais que vocês vão para a internet, peguem lá essas respostas, mas eu acho que uma falha minha, uma falha do professor, enviar uma coisa que ele não trabalhou para vocês. Eu acho que isso é antiético, né? Mas muito vai acontecer de ter que enviar, porque é um pedido da subsecretaria para estar enviando isso para vocês. Mas a gente não dá conta de trabalhar todos os conteúdos que eles colocam naquelas listas para vocês, né? Eles deduzem que vocês vão se lembrar do que vocês já estudaram e pede para que a gente envie. A gente vai, hora ou outra, a gente vai acabar enviando. Mas eu deixo claro que eu não vou enviar isso satisfeito, porque eu acho que para eu passar alguma coisa para vocês, eu tenho que ter falado a respeito. Né? Mas, como aquele velho ditado que eu falo para vocês, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Uma hora ou outra eu vou ter que colocar uma atividade lá daquelas que vem da subsecretaria para a gente enviar para vocês, tá? E aí vocês não me xinguem, porque a culpa não é minha, tá bom? Pessoal, vamos lá, então, vamos trabalhar, porque né, nós temos muita coisa para fazer, certo? Hoje a gente continua falando sobre regime militar, vamos ver se a gente consegue dar uma acelerada hoje para poder andar mais rápido, porque eu acho que está falando bem devagar, né? A gente tem um tempo aí para a gente dar conta de falar. Eu preciso falar o regime militar todo com vocês antes da avaliação, tá? Que era passando essa semana na outra. Infelizmente, semana que vem a gente tem 2 aulas lá, acho que vai dar para a gente terminar. Perdemos uma dessa semana já, né? Pessoal, eu vou compartilhar o slide com vocês, só que hoje a gente não vai ler o slide, eu mesmo vou só pontuando os pontos principais lá para vocês, para que a gente não perca muito tempo, tá bom assim? Pode ser assim? Tranquilo. Pode ser? Ótimo, então, tá? Vou compartilhar com vocês lá, só para a gente ir falando sobre os pontos principais. Quando compartilhar aí, vocês me falem, por gentileza, tá? Quando tiver ok. Compartilhou, tio. Compartilhou? Tá. Como vocês não vão ler, eu vou deixar nessa tela mesmo, tá? Vocês conseguem me ver aí no cantinho ainda? Ou não? Agora só aparece o slide para vocês. Eu consigo ver a senhora. Ah, sim. Não, tá bom. Porque tem alguns momentos que eu não sei por que cargas d'água fica aparecendo só o slide, né? E aí
Eu não sei se eu estou aparecendo, como que tá? Tá, pessoal. A gente já falou sobre algumas dessas questões, né, como, por exemplo, os 5 militares que estavam no poder, né, ser divididos entre 2 grupos, né, entre o grupo dos castelistas ou de Sorbonne, que é a escola, né, lá da França. O Castelo Branco, como eu disse para vocês, a gente vai falar sobre cada um dos governadores, né, dos presidentes. Dentre o primeiro dele é o Castelo Branco, né? E o Castelo Branco, ele é desse grupo de Sorbonne, né? Ele é da escola, ligado à Escola Superior de Guerra. Só para relembrar, existiam os 2 grupos, né? Um grupo da linha dura, que é os mais repressores, né? E esse grupo ao qual o Castelo Branco fazia parte, que é o grupo castelista ou o grupo de Sorbonne, tá? Que era como que eu vou dizer, não que eles não eram repressores, mas eles eram mais moderados, tá? Ele é um dos militares ligados à Escola Superior de Guerra, tá? Ele vai assumir a presidência com o intuito, né, de implantar uma democracia restringida, tá? E recuperar a economia do Brasil, né? Eles chegam no poder com essa... Eu notei ontem lá, olhando algumas respostas, que teve alguns de vocês que, quando eu perguntei para vocês lá qual era acho que, se eu não me engano, é a primeira questão lá, só que para vocês vai embaralhar, né? Perguntava qual foi a justificativa para a tomada do poder pelos militares, tá? E uma das, se não a principal, né, das justificativas era combater o comunismo, né? Combater o avanço do comunismo. Então, relembrando, né, a gente vai só lembrar mais uma vez que nós estávamos em meio à Guerra Fria, né? E o mundo estava dividido entre comunismo e capitalismo, tá? E o Castelo Branco, ele vai subir ao poder, ele vai chegar ao poder, né? Com esse intuito, né, de reformular a política e economia brasileira, né, combater o comunismo e consolidar a democracia, tá? Eu acho até engraçado quando fala consolidar a democracia com as atitudes que eles tomam, né? E cada vez mais vai ficando vai passando de presidente para presidente e a democracia vai ficando mais limitada ainda, ou seja, a consolidação da democracia não acontece, né? Pelo contrário, eles vão retirando todos os direitos, todos os nossos, tudo que relembrava uma democracia, os militares vão tirar. Tá. O Castelo Branco, ele é o idealizador, né, de um dos primeiros mecanismos da repressão, que é o SNI, o Serviço Nacional de Informações. A gente vai ver que, posteriormente, vai surgir o DOI-CODE, que vai ser o executor. Mas o primeiro passo, né, para essas repressões que vão acontecer é o Serviço Nacional de Informação, ou seja, é um serviço que vai coletar informações de quem é contra o regime militar, né? Vai ser como se fosse a inteligência do regime militar naquele momento, tá? Ele é o idealizador, ele vai criar esse Sistema Nacional, esse Serviço Nacional de Informações. O Castelo Branco, embora ele seja um militar, né, da turma de Sorbonne, não quer dizer que ele não vá praticar alguns atos bem arbitrários, né? Dentre eles, ele vai, dentro do governo dele, ele vai instituir os quatro primeiros atos institucionais, né? Dos 4, o mais repressor, mais forte vai ser o número 2, mas todos eles têm significativa ideias para a repressão, né? Para a contenção dos direitos da população. Ele vai promover prisões arbitrárias, né? Vai fazer perseguições políticas, torturar os opositores e ainda durante o governo do Castelo Branco, ainda está em vigor o habeas corpus. O habeas corpus é aquela questão que você, se você for preso, você pode ligar para o seu advogado, pedir, né? O advogado, você pode
esperar o julgamento em liberdade. Então, tudo isso ainda estava em vigor, mas mesmo assim o Castelo Branco vai cometer várias perseguições e prisões bem arbitrárias. Tá? Entre Professora, elas... deixa eu perguntar. Pergunte. Em relação à atividade, é para responder no portfólio ou para a gente pôr no caderno o gabarito e mandar por? Não, você pode responder lá no portfólio, tá? Responder lá online mesmo e anexa lá no portfólio para mim, tá? Não tem necessidade de colocar lá no caderno, não, tá? Não vou olhar caderno, essas coisas, não. Tá? Vai ficar lá no portfólio, tá bom? É porque não Não ficou precisa. salvo quando eu respondi. E aí eu sei que Não entendi. é porque não ficou salvo quando eu terminei de fazer. Ah, tá. E não chegou no seu e-mail, não? Chegou, mas não apareceu lá que eu tinha terminado. Assim, geralmente parece, não apareceu. Ah, tá. E qualquer coisa depois eu vou dar uma olhadinha e te falo, tá bom? Se chegou, se não. Mas você não conseguiu mandar pro portfólio, é isso? Mandei, professor, eu respondi. Mandei, só porque não tá aparecendo lá no portfólio mesmo que a atividade foi enviada. Ah, tá. Depois eu vou olhar lá e falo com você, tá? Lá no privado, pode Tá, ser? obrigada. Tá. E depois a gente entra lá, ok? Tá, pessoal. Durante o governo do Castelo Branco, né, várias lideranças sindicais e camponesas vão ser mortas ou desaparecer, né? Vários governadores que foram eleitos, né, que para eles, né, para os governos militares, tinha simpatia pelo comunismo, ou era mesmo eleito pelo PCdoB, né, vão perder os seus mandatos. Então, alguns mandatos vão ser cassados, tá? Cassados com aquela questão dos 2 S que eu disse para vocês na aula anterior. Vai perder o mandato e perder o direito de fazer política por um certo tempo também, tá? Então, por isso que é cassado com 2 S. Ok? Vamos continuar. Tá, entre esses, né, caçados, nós vamos ter aí alguns ex-presidentes, né, como, por exemplo, João Goulart, o Jânio Quadros, né, o Miguel Arraes, que era um político muito importante, o Leonel Brizola, que era o líder do PDT, que, inclusive, até hoje ele é um dos principais representantes do PDT, né, ele vai ser caçado, vai ser exilado. O Luiz Carlos Prestes, né, que foi candidato a presidente do Brasil lá, inclusive foi eleito quando o Getúlio Vargas tirou ele do poder e assumiu o poder no golpe de 30, né, na Revolução de 30. O Celso Furtado, Darcy Ribeiro, que é um escritor, entre vários outros governos e políticos da época que foram caçados e perderam seus direitos políticos naquele momento, né? E o que vai acontecer? Em 1966, vai haver eleições para governadores, né? Governador ainda é uma eleição direta, governador, prefeito, aqui ainda é eleição direta, né? Ou seja, o povo ainda vota. E o que vai acontecer? Nos estados de Minas e de Rio de Janeiro, que eram grandes estados, eram estados importantes para o Brasil, né? Para a economia brasileira, principalmente, vai ser eleito deputados da oposição, governadores da oposição. Ou seja, quem vai estar governando esses países são da oposição, né? E isso para o regime militar, para o que estava sendo implantado naquele momento, não era bom, né? Não era nada agradável. Então, o que vai acontecer? Nesse contexto, vai ser editado o AI2, o Ato Institucional 2, tá? O Ato Institucional 2, dentre os cinco principais que eu disse para vocês que a gente vai falar, o 2 é um dos mais importantes. Por quê? Porque justamente no Ato Institucional 2
que vai se criar, inclusive, né, eu acho que serve para a gente lembrar, no Ato Institucional 2, o Brasil passa a ter o bipartidarismo, ou seja, só 2 partidos, tá? Justamente para evitar que governos de oposição fossem eleitos, né, e para controlar melhor esses partidos de oposição, o Castelo Branco instituiu, né, ele promulgou, criou o Ato Institucional número 2. No Ato Institucional número 2, ele vai criar o partido, o bipartidarismo. O Brasil, a partir de então, só tem 2 governos, 2 tipos de partidos políticos. A Arena, a Aliança Renovadora Nacional, que para vários historiadores é o partido dos militares, tá? Ou seja, é o partido do sim senhor, né? Sim senhor. E o MDB, que é o partido de oposição, mas é uma oposição controlada, tá? É só para tentar disfarçar que nós estávamos vivendo numa ditadura, tá? O MDB é o partido onde vai concentrar todos os políticos que não haviam sido cassados ainda, né? Os seus mandatos ainda não haviam sido cassados. Todos os partidos políticos de oposição vão se concentrar no MDB, tá? Que agora, depois passa a ser PMDB e volta a ser MDB depois, tá? E o MDB, para alguns, é o partido do sim, tá? A oposição vai ser uma oposição bem moderada e bem controlada, bem sob o rigor do regime militar que a gente está vivendo. Então, vai existir só esses 2 partidos a partir de então, tá? A partir do artigo do Ato Institucional número 2, tá? Com a instituição do Ato Institucional número 2, a população vai ficar, né, revoltada, né, com vários movimentos que vão acontecer a partir de então, né? A gente sabe que a União Nacional, né, dos estudantes, ela havia sido colocada na clandestinidade, ela não poderia mais existir, né? Mas mesmo assim, escondido, por baixo do pano, com comícios relâmpagos, vai acontecer vários movimentos a partir do Ato Institucional número 2, tá? Vai começar a surgir as passeatas, os movimentos estudantis vão começar a acontecer novamente, pedindo o fim da ditadura, e a hora que ela nem estava começando ainda, né? Ela estava só nos primeiros passos, mas o governo, embora ele fosse um governo, como que eu vou dizer, mais ameno, ele vai reagir com truculência e violência e combater esses atos, essas passeatas, esses comícios que vão acontecer com a instituição do ato institucional número 2. Tá? Então, mesmo assim, ele ainda vai reprimir com violência e truculência. Tá? Mas, aí falando sobre os 2 partidos, tá? Nem vou falar sobre isso porque eu já falei, a gente vai pular essa parte. Mas o governo do Castelo Branco, ele também tinha que tentar resolver o problema econômico do Brasil, né? Porque a gente sabe que o Brasil vinha de uma situação um pouco descontrolada economicamente, né? Inclusive, foi um dos motivos para que o João Goulart, o Jango, perdesse o seu poder, né? Acabasse perdendo o poder para o regime militar. Né? O Brasil vinha com uma série de inflações, o Brasil vinha com uma economia catastrófica, né? E justamente por isso o João Goulart, lá no final do seu mandato, antes dele perder o poder, ele tinha lançado a reforma de base, né? E quando ele lançou a reforma de base, ele assustou a população em si, porque eles ligaram a questão da reforma agrária, mais investimento na educação ao comunismo, né? Então, por isso, a população acaba apoiando os militares tomarem o poder, né? Porque o Brasil já não vinha economicamente muito bem desde os governos anteriores. Tá. Para controlar, né, esses acontecimentos, né, a economia brasileira, o Castelo Branco vai lançar o Plano de Ação Econômica do Governo, né, o PAEG. Tá, pessoal? Isso é muito importante, cai muito em vestibular, tá? Ele lança o PAEG, tem que prestar atenção, tem que tentar lembrar depois. E o que é o PAEG? O que ele faz, né, para poder, pensando em melhorar a economia do Brasil, né?
ele vai praticar a abertura para o capital exterior, né? Eu já falei isso para vocês lá anteriormente, na aula anterior, que é uma das características do governo militar, né? Ele vai autorizar, ele vai facilitar para que os investidores do mercado exterior, principalmente dos Estados Unidos, venham para o Brasil, né? Facilitando a exportação. Como que eu vou dizer? Ele vai controlar a balança comercial brasileira, né? Tanto a exportação quanto a importação. Isso faz com que a economia comece a se organizar, né? Porque a gente sabe que quando a exportação e a importação está mais ou menos igual, a economia começa a se igualar. Só que, o que vai acontecer? Ele vai ser bom para a nossa economia, esse plano econômico? Vai, né? De certa forma, sim. Mas para a classe média, como eu disse para vocês já também, tá? Ele vai criar várias instituições, mas quem vai ficar mais beneficiado vai ser a classe média e principalmente o mercado exterior que está vindo para o Brasil fazer os seus investimentos, facilitando para que o mercado exterior venha para o Brasil. O segundo ponto que ele vai, né, fazer, controle nas linhas de crédito para o setor privado. Ele vai liberar crédito para o setor privado, ele vai facilitar esses empréstimos para o setor privado. Vai reduzir os gastos públicos, ou seja, vai reduzir o que o governo gasta com educação, saúde, né, e várias outras coisas. Contenção dos salários. Eu disse para vocês que ele faz o arroxo salarial. O que ele faz? Ele não vai permitir que o salário suba conforme a inflação, tá? Por exemplo, a inflação vai sempre subir mais do que o salário. Nossa, professora, mas como que ele ajuda, né? Ele não vai ajudar dessa forma. Ao salariado, não tem nenhum benefício. Pelo contrário. E qual que é a justificativa que eles falam? Se a gente não ganha o suficiente como a inflação está, a gente não vai consumir. Vai consumir só o necessário. E isso vai evitar que a inflação aumente mais. Porque quando a gente está ganhando mais do que a inflação, a gente consome muito, né? A gente tem crédito, tem dinheiro para comprar o que não é necessário. E aí isso faz com que a inflação vá cada vez aumentando. Então, o arroxo salarial, ou seja, o salário vai ficar fixo. Não vai permitir o salário, se a inflação for para subir 100%, o salário vai subir 50%. É assim que eles fizeram. Controlar essa questão do salarial. Eles vão criar o BNH, que é o Banco Nacional da Habitação, tá? Ah, professor, inclusive tem várias pessoas que falam bem do regime militar justamente pelo BNH, tá? Pela criação do Banco Nacional da Habitação. Mas o que a gente percebe? O BNH vai beneficiar só a classe média, tá? Porque os mais pobres não vão ter acesso ao Banco Nacional da Habitação, não vai ter acesso a essa linha de crédito para comprar casas, para construir casas, essas questões todas, tá? E ele vai pegar o FGTS e vai, essa criação do FGTS, o que ele fez? Ele arrochou o salário, né, e criou o FGTS. E ele vai usar o FGTS, que é o Fundo de Garantia, né, do trabalhador lá, para movimentar o Banco Nacional da Habitação. Tá? Então, ele cria o FGTS, mas o dinheiro do FGTS vai para movimentar o Banco Nacional da Habitação. Como já falei, os pobres não vão ter muito acesso a isso. A gente só vai ver os pobres terem acesso a isso lá no governo do Lula, né, que vai facilitar algumas coisas para que os pobres tenham mais acesso à casa própria, essas questões todas. A revogação da lei de remessa de lucros, eu já falei sobre isso também. Lá no João Goulart, o João Goulart criou uma lei que das empresas estrangeiras que tivessem no Brasil, eles tinham um limite para mandar os lucros para fora do Brasil. Tá? Eles tinham uma quantidade lá que poderia ser enviado para fora. O restante teria que ser investido aqui no Brasil. Tá? Os militares, o Castelo Branco, no seu governo, ele vai revogar essa lei criada pelo João Goulart, tá? Que foi criada lá em 1962. Então, não tem mais limite para as empresas estrangeiras enviar remessas de lucros para fora do país, tá? Pessoal, até aqui tudo bem. Eu estou falando muito rápido, vocês querem que eu explique melhor? Pode falar. Sou todo ouvidos.
Não, eu achei de boa a explicação. Tá dando para entender? Aham. Porque de repente eu tô querendo acelerar o processo e tô falando muito rápido, tá? E aí vocês pedem para eu parar. Pode falar, professor, para aí que tá atropelando tudo aí. Tá bom? Ok. Tá bom, então. Então vamos lá. Agora vamos ver se o PAEG deu certo, né? O que aconteceu com o PAEG? Para o que ele se propunha, sim, ele deu certo, né? Ou seja, a inflação caiu, ele conseguiu controlar a inflação brasileira, tá? Mas aí, a que preço? Que foi isso que a gente vai ver, né? Como eu acho que eu comecei falando isso para vocês, né? Quando a gente começou a falar sobre o regime militar. A gente sabe que, assim como alguns outros governadores, os militares, eles não estavam para administrar para as classes mais baixas e nem para o povo brasileiro, né? Inclusive, já falei isso para vocês. Eles estavam para governar para quem? Para os Estados Unidos. Ou seja, se ele se aliou ao regime capitalista, né, ele está administrando para os investidores estrangeiros. Então, para os investidores estrangeiros, com o fim da remessa, né, da limitação da remessa, com o fim das ideias dos sindicatos, com o fim das greves. Então, para os investidores ficou muito bom, ficou muito tranquilo, né? Porque agora eles poderiam fazer e acontecer em cima do trabalhador brasileiro, que ele não corria o risco de ter um sindicato pegando no pé dele, né? Não tinha o risco de um socialismo ser implantado no Brasil, não tinha o risco de funcionários fazer greve, né? Então, para os investidores, isso foi muito bom, né? Trazendo mais investimento para o Brasil, né? Fazer com que mais investidores de fora do país viessem para o Brasil. Então, restringiu, né? Acabou o fim das restrições para que viessem empresas de fora para o Brasil. O FMI, né, que é o Fundo Monetário Internacional, vai ficar bem feliz com isso, né, porque vai poder vir várias empresas estrangeiras para o Brasil, né, e vai facilitar os empréstimos para o Brasil, né, vai emprestar mais dinheiro para o Brasil, né, a dívida externa do Brasil vai só aumentar, empréstimos esses que vinham sido tomados, né, estavam sendo emprestados para o Brasil desde a construção de Brasília, lá com o Juscelino Kubitschek. O regime militar vai conseguir pegar mais dinheiro, aumentando mais o bolo, né, a bola de neve, que já eram os empréstimos do FMI para o Brasil, né? E o que acontecia? Quando o FMI emprestava dinheiro para o Brasil, os bancos confiavam mais no Brasil, né? O banco, as empresas estrangeiras, eles vão estar cada vez mais investindo no Brasil. Ah, mas se o FMI está investindo, está emprestando, claro que eu também posso, né? Se o Fundo Monetário Internacional está confiando nesse país aí, governado por militares, vamos levar empréstimos para esse país, vamos implantar, colocar empresas lá, vamos investir mais nesse país, tá? E o que vai acontecer? Isso, né, como a gente falou, com o fim dos sindicatos, com o fim da UNE e todos né, as oposições, né, o controle de tudo que poderia se opor ao governo, vai por fim a quê? Vai aniquilar a representatividade trabalhista. O trabalhador não tem mais representação, né? Ele não vai ter mais ninguém que vai lutar pelos seus direitos. Quer dizer, tem, mas não legalmente, né? Ele tem na clandestinidade. E clandestinamente a gente sabe que é muito difícil e não vai conseguir nenhum benefício, né? Vai ficar cada vez mais difícil para o trabalhador conseguir se sobressair e ter algum benefício durante esse governo, tá? Quer dizer, então, que a ditadura consegue estabilidade? Depende da estabilidade que a gente está falando, né? Se a gente for analisar as estatísticas econômicas, a gente vai perceber que teve um preço. E qual foi esse preço? O preço do aumento da exploração da força de trabalho, né? Todo mundo sabe que para as classes altas se sobressair, quem tem que morrer na forca? O trabalhador, né? Teve alguns benefícios? Teve.
mas a força de trabalho, os trabalhadores, as classes mais baixas vão pagar o preço por esse PAEG ter dado certo, né? Cada vez mais eles vão ser explorados e mais prejudicados, e a gente sabe isso é histórico na história do Brasil, né? Isso parece brincadeira, mas é história. Tá, pessoal, agora é o AI3 e o AI4, né, que também foram implantados durante o governo do Castelo Branco, tá? A Constituição de 1956, ela vai sofrer reformas, né? A Constituição de 1956, a Constituição que foi feita lá por Eurico Gaspar Dutra, logo após o governo do Getúlio Vargas, né? E ela está em vigência até então, né? Ela sofreu algumas alterações lá com o AI1, o AI2, e agora ela vai sofrer reformas mais drásticas com o AI3 e o AI4, tá? O que acontece? Lembra que eu disse para vocês anteriormente que nas eleições anteriores foram eleitos alguns governadores de oposição, né? Então, qual que foi a atitude do Castelo Branco sobre isso? Ele vai implantar o AI3 e no AI3 agora não vai haver eleições diretas para governadores e nem para os prefeitos das cidades consideradas de segurança nacional, ou seja, cidades de capitais, tá? Com o AI3 ficou estabelecido as eleições para governadores e prefeitos de capitais agora não são mais diretas. Vão ser feitas por quem? Pela Assembleia Legislativa de cada estado, tá? O AI3 estabelece isso. Assim como o presidente, não existe mais eleição para governador e nem para prefeito das cidades, ou seja, das capitais, tá? Agora, quem vai eleger é a Assembleia Legislativa de cada capital, vai eleger o seu governador e o prefeito da cidade, da capital. O AI4 vai simplesmente convocar o Congresso, que ainda está, né, aberto por enquanto, ele ainda está aberto, porque ele vai ser fechado, vai ser aberto, vai ser fechado, vai ser aberto várias vezes, a gente vai ver isso, para aprovação de uma nova carta constitucional, ou seja, para uma nova Constituição. O AI4 convoca o Congresso Nacional para promulgar, para aprovar a nova Constituição Militar. Convoca para aprovar, não para fazer a Constituição. A Constituição já está pronta, tá? Não foi feita pelo Congresso. Eles vão ser convocados só para aprovar ela, tá? Para fazer ela valer a partir de então, tá? Então, a Constituição de 1967, ela aprova que nós estamos vivendo numa ditadura, né? Se alguém ainda tinha dúvida até então que nós estamos vivendo numa ditadura, com a Constituição de 1967 fica muito claro isso, né? Por quê? Porque ela vai aumentar o poder do executivo, né? Ou seja, qualquer dúvida, quando a gente vai pensar nos regimes militares, né, que aconteceram tanto no Brasil quanto Cuba, Argentina, a gente pode ter certeza que qualquer regime militar, o que acontece? Há um aumento do poder executivo, ou seja, o poder que está na mão de quem executa, no caso o presidente, ele é enorme, né? Em detrimento do poder legislativo e judiciário, tá? Quem está no poder, né, o executivo, ele vai administrar praticamente sozinho, e a gente sabe disso, né? Como se fosse um regime. A ditadura militar não é um regime totalitário na totalidade da palavra, mas é quase isso, tá? O governante, o executivo, limita os poderes dos outros dois poderes, que é o legislativo e o judiciário, tá? E limitou também a autonomia dos estados, né? Então, a Constituição de 1967, ela aumentou o poder do presidente, no caso, o Castelo Branco, que ainda está no poder, né? E vai limitar o poder de quem? Dos estados. Os estados agora não vão poder fazer muita coisa sem a permissão do governo, tá? É isso. Publicou também a Lei de Imprensa e Segurança Nacional. O que eles vão fazer aqui?
eles vão começar, né, e a gente vai ver isso mais ferreamente com o AI-5, eles vão começar a limitar o que pode ser divulgado, o que pode ser escrito, o que pode ser cantado, né? Eles começam a movimentar, a fazer esses aparelhos para repressão. Eles vão criar essa lei da imprensa e a lei de segurança nacional, né? E vão começar a controlar o que é publicado, o que são, o que para eles é considerado o inimigo do governo, né? O inimigo do regime, tá? Vai ser também publicado lá no AI-4, tá? Na nova Constituição de 1967. Então, começa a se surgir as primeiras repressões aos órgãos de imprensa, tá? A gente vai ver isso mais realmente ali agora com o AI-5, tá? Aí, o que acontece? Em 1966, vai ter a eleição, né, para presidente, a sucessão presidencial. Precisamos lembrar que não... Ai, gente, já está terminando a aula, né? Preciso parar aqui de novo. Aí, eu não sei se a gente empolga. Tá, pessoal, para aqui, tá? E a gente continua na próxima aula. Vou voltar para a sala e colocar a chamada lá. A gente vai falando tanto e aí esquece que a aula termina, sabe? Deixa eu... Gente, professor de história é um problema, tá? Vocês não mandam calar a boca pra vocês verem, não. Mas a hora que o assunto tá fluindo, não tem como parar, não. Nossa, a gente... O professor empolga, né? E aí vai falando, vai falando. Quando vê, a aula já acabou. Meu Deus. Tá, pessoal, vou colocar no chat aí a chamada, vocês podem assinar. E aí vocês podem ir saindo, tá? Porque já são 8h15. E a pessoa quase que passa para as 8h20. Isso é porque... Não, gente, desculpa, tá? Não é por maldade, não. É porque a pessoa empolga mesmo, tá? Tá, pessoal, obrigada a vocês por terem participado da aula, tá? Vocês podem assinar e podem sair, porque já são 8h15, tá?